Fala, time! Bom ou não? Bom, vamos lá. Você já ouviu falar sobre a síndrome do super-herói? Bom, talvez você se identifique melhor com essas situações. Você se sente sobrecarregado. Ao final do dia, você sente que não teve a produtividade que você gostaria, que você não concluiu as tarefas que eram esperadas, que a todo momento você precisa fazer mais e mais. Caso contrário, o seu time não vai conseguir avançar nas atividades dele, ou seja, você se sente como um gargalo, você não consegue planejar o seu dia, planejar a sua semana e por isso você vai se sentir sobrecarregado porque tudo depende de você. Se você tem esse pensamento, provavelmente você pode nomear todo esse conjunto de situações como síndrome do super-herói. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Então, bora pro vídeo. Bom, vamos lá, né? Falar sobre a síndrome do super-herói. Mas antes eu queria deixar um recado. Se é a primeira vez que você está no canal, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E se você gosta também, em seus momentos de lazer, academia, etc., ouvir um bom podcast, bom, basta você procurar pelo Code FC Podcast no Spotify, no Deezer e nas maiores plataformas de podcasts disponíveis. Tem muitos assuntos interessantes já gravados pelo meu amigo Ozanan Jordano. Inclusive tem um assunto que nós falamos juntos sobre carreira. Aconselho você a ouvir esse podcast. Também deixe sua estrelinha, o seu like e compartilhe com mais pessoas. Bom, a síndrome do super-herói é apenas um nome, tá? Mas vamos tentar entender um pouco mais sobre o contexto para realmente fazer sentido o porquê do nome, inclusive as oportunidades que nós temos para melhorar como pessoa e profissional, né? Para resolver o problema de fato, porque afinal de contas a gente quer dar a solução. Então o que acontece? Imagina no seu ambiente, provavelmente você é especialista sobre algum aspecto. Você é especialista sobre uma tecnologia, sobre um processo, sobre vários sistemas. E naturalmente as pessoas vão olhar para você como a maior referência sobre aquele assunto. E por isso é mais fácil que essas pessoas busquem você para resolver os problemas que elas têm, para dar respostas em relação às questões que elas têm. E convenhamos, é muito mais fácil eu obter um tipo de informação com um especialista ao invés de garimpar tal informação através da internet. Mas só que, ao mesmo tempo, não é uma coisa ruim. É interessante que você tenha essa interação e colabore com as pessoas sendo especialista. Mas a partir do momento que você começa a ser sempre o centro das necessidades e muitas das vezes você tem que parar o que você está fazendo para responder, às vezes até questões básicas, até questões que você já respondeu uma, duas, três vezes, para a mesma ou para diferentes pessoas, isso se torna um problema, isso começa a atrapalhar o seu dia a dia. E além disso, né, juntamente com essa questão do especialista, mesmo que inconscientemente, tá, quando a pessoa tenta trazer para você algum tipo de situação e você como especialista sabe como resolver de uma maneira fácil, você acaba assumindo essa responsabilidade de olha, isso funciona assim, sem assim, deixa eu fazer para você, para que você consiga resolver seu problema. E você está assumindo essa responsabilidade. Nesse contexto, é uma responsabilidade sobre um aspecto que você conhece. Mas pode acontecer também de surgirem outras situações onde as pessoas trazem para você necessidades e problemas e você simplesmente se volta para aquela situação, parando de fazer tudo o que você tem para fazer, e aí você assume de novo uma responsabilidade que não tem contexto, que você não sabe o valor sobre aquele aspecto que você deseja alcançar, está geralmente focado no problema, né? Então, há um problema, não há um contexto em geral, você parou de fazer suas atividades e por isso você assumiu aquela responsabilidade. O que vai acontecer? À medida que você vai caminhando, né, em direção à resolução dessa necessidade, desse problema, você vai descobrindo outras complexidades que não foram alinhadas anteriormente. Então, por isso, temos também um grande problema de comunicação aqui dos dois lados, tá? Do lado das pessoas, dos profissionais que lhe procuram e também de você
como um profissional, se comunicar bem ou não com o outro lado. Então, nesse instante, começam a surgir mais complexidade, com certeza, essa complexidade ela vai se tornando uma bola de neve e você não consegue enxergar um caminho para sair, né, desse bolo de assuntos a resolver. E por isso, a sensação de não ser produtivo, a sensação de não ter a capacidade de cumprir as tarefas e muitas vezes, mesmo que inconscientemente, né, a sensação de imaginar que se você entregar uma responsabilidade para alguém, essa pessoa não será capaz de completá-la. Então, com tudo isso, colocando todo esse tipo de problemas, necessidade, assumindo a postura de resolver os problemas, você se torna sobrecarregado e, consequentemente, você se torna o super-herói. Bom, mas a gente já contextualizou o problema, né? Mas como resolvê-lo? Né? Então é interessante, obviamente, quando você nomeia esse conjunto de situações e denomina esse conjunto de situações com o nome, por isso síndrome de super-herói, ao mesmo tempo, quando a gente falar sobre esse termo, você vai se remeter à questão de assumir a responsabilidade, a questão de falta de contexto, a questão de problemas de planejamento, não cumprir as suas atividades, se sentir improdutivo, se sentir desorganizado. Então, olhando para esse nomeando, a gente já sabe onde que a gente tem que trabalhar e é importante que você saia do contexto, tá? E sempre olhe para as soluções. Eu costumo dizer para as pessoas que me procuram, Albert, eu tenho um problema, e eu sempre pergunto em seguida, qual é a solução que você quer dar? No sentido que, não importa o problema, a gente já sabe, não está funcionando, eu não quero achar uma solução especificamente para aquele problema, eu quero achar uma solução para o requisito, para a necessidade, para o valor que eu preciso entregar. Eu não estou falando, é claro que em algum momento a gente vai ter de fato um problema e a gente tem que focar no problema, naquele específico problema para dar a solução. Mas a gente tem que sair um pouco do contexto para começar a entender quais passos são necessários para a gente sair do outro lado. E olhando para essa situação da síndrome, nós temos muitas oportunidades aqui como profissionais. É um momento onde a gente erra, a gente tem a capacidade de aprender. Então não olhe para os problemas de uma forma que você se sinta incapaz, mas olhe para os problemas de uma forma que você se sinta desafiado a melhorar cada vez mais os seus skills. E aí, nesse caso, estou falando de soft skills. Nós falamos sobre comunicação, problemas de comunicação, então vamos melhorar o soft skill de comunicação. Como? Nós falamos sobre liderança, aí também a comunicação está implícita aí no meio, mas a gente está falando de liderança, falando sobre a capacidade de você compartilhar conhecimento, seja em forma textual, seja em forma de uma palestra, enfim, vários aspectos que são combinados juntos para você melhorar o seu soft skill, até mesmo de planejamento. Bom, muitos dos aspectos que nós vamos trabalhar serão de comunicação, tá? Mas antes da gente falar especificamente da comunicação, vamos falar da organização. Como você organiza o seu dia, como você organiza a sua semana, enfim, você pode começar simples, tá? Eu não quero especificar uma ferramenta de algum vendor em especial, porque, bom, depende de cada um, tá? Mas a primeira coisa que eu gostaria de te passar como dica é: use o seu calendário. Por quê? Bom, imagine uma situação onde você foi requisitado em uma reunião na terça-feira, 10 horas da manhã. Qual é a probabilidade de você fazer parte dessa reunião? Provavelmente as probabilidades são altíssimas. Você tem que participar dessa reunião, você vai conversar com o seu líder, você vai trabalhar sobre algum aspecto, mas a reunião está agendada e naquele horário você vai se conectar para conversar com o seu líder. Então isso é o quê? Um compromisso. Use a agenda para se organizar. Como? Olha, eu posso bloquear o meu calendário, sei lá, na segunda-feira de manhã para ser produtivo? Com certeza, você pode fazer isso e deve fazer isso. Mas granularize esse bloco de calendário. Ao invés de você colocar, por exemplo, eu vou bloquear de 8 a meio-dia e vou ser produtivo, para mim não funciona. A dica que eu te dou é:
olhe para suas atividades, olhe para suas tarefas. Provavelmente você tem uma estimativa de quanto tempo você consegue concluir a tarefa A, a tarefa B e a tarefa C. Então, represente essas tarefas como compromissos no seu calendário. Então, vamos dizer que temos 3 tarefas. A tarefa A você vai demorar 1 hora, a tarefa B você vai demorar 30 minutos e a tarefa C você vai demorar 1h30. Por exemplo, estabeleça esses horários no seu calendário. Então, de 8 às 9 eu vou fazer a tarefa A, de 9 a 9h30 eu vou fazer a tarefa B e assim por diante. Então, estabeleça compromissos para você mesmo para concluir aquela tarefa, porque isso vai te dar a sensação de compromisso focado em uma atividade, não um compromisso bloco de agenda aleatório, e você tem aquela sensação de ter liberdade de fazer qualquer coisa que você quiser, e aí você, enfim, talvez não seja tão produtivo durante esse momento. Então, seja específico, né? Agende horários para suas tarefas. Isso vai te trazer não somente uma sensação, né? E de fato você estará organizando melhor o seu tempo, mas também vai te trazer uma sensação de produtividade, já que você vai atender aquele compromisso e vai fazer atividade. Uma das técnicas que aí é o Albert, né? Coisa de doido que eu faço em alguns momentos eu agendo uma tarefa específica com uma reunião comigo mesmo. E aí, de fato, eu conecto nessa reunião, me vejo na câmera e converso comigo mesmo fazendo aquela tarefa. Não, eu não sou maluco, mas é uma alternativa que eu achei de assumir um compromisso comigo mesmo frente a uma necessidade. Então, se organize dessa forma, fazendo isso diariamente ou até mesmo semanalmente, vai te ajudar bastante no seu processo. Bom, agora você já sabe se organizar melhor. Isso vai te ajudar bastante, tá? Pode parecer uma coisa simples, mas vai te ajudar muito. Às vezes pessoas utilizam Task Manager, você pode usar os dois. Você pode usar o Task Manager com o seu calendário, inclusive adicionando técnicas como o Pomodoro, que é aquela técnica onde você fica focado por um determinado período de tempo. Passado esse período de tempo você tem um descanso de 5 minutos, e aí você segue fazendo os pomodoros, e a cada 4 pomodoros você tem um descanso maior de 20 minutos. Afinal de contas, não dá para você ficar 100% sentado na sua cadeira fazendo isso. Eu utilizo a opção do calendário, né, para as minhas tarefas, e o pomodoro. Então isso me ajuda bastante. Só que o interessante disso, de se manter organizado, é que você vai ter visibilidade sobre aquilo que você tem que fazer, e ao final do dia você vai poder revisar o que você fez. Com ações simples, tá? Mas como que isso te ajuda na comunicação? Bom, imagina que você está fazendo uma atividade de 1 hora, né? Já se passaram 30 minutos, você ainda tem mais 30 minutos para concluir essa tarefa. Alguém te contacta para alguma coisa. O que você pode fazer? É igual mensagens no WhatsApp. Você não precisa dar uma resposta na hora. Às vezes a resposta pode ser assíncrona, né? A gente tem essa necessidade de agir rapidamente sobre uma determinada questão. Não, calma, respira. Então o primeiro ponto é respira, olhe para a pessoa e diz: estou no meio de uma atividade, eu preciso ainda de mais 30 minutos para concluí-la. É possível você esperar? A pessoa, né, vai te responder. Então, tipo assim, nesse momento você não assumiu, você priorizou a sua tarefa e você se comunicou com essa pessoa. E aí ela vai argumentar, ela vai te trazer um contexto maior. E você pode julgar se você quer trabalhar sobre aquele aspecto naquele momento ou não. Olha, beleza, eu entendi, daqui a pouco, daqui 30 minutos, nós vamos conversar novamente. Seja a opção A, onde você não vai fazer o trabalho e a pessoa vai esperar 30 minutos, ou seja a opção B, onde de fato você tem que parar o que você está fazendo para atender aquela pessoa, ainda assim você vai pedir para ela: me dê 10 minutos. Para quê? Você precisa se replanejar. A sua tarefa precisava de mais 30 minutos, então você vai ter que achar um outro momento na sua agenda, você vai ter que, de repente, mover uma tarefa que você ia fazer de 30 minutos em uma determinada hora, você vai mover essa tarefa para um outro dia. Você precisa se organizar, inclusive mudar algumas tarefas, né,
para colocar também em outros dias e você vai se planejar. Olha, eu vou trabalhar nesse aspecto com essa pessoa durante 1 hora e meia. E de novo, você vai criar um compromisso, reorganizando a sua agenda e aí sim você vai alinhar com essa pessoa. Nesse momento você está trabalhando na sua comunicação. Você está trabalhando de uma forma que antes mesmo de você agir, você respirou e você está deixando claro as suas responsabilidades e que você precisa de um contexto. E aí você vai, obviamente, tanto quando você foi questionado, quanto você começar a trabalhar com essa pessoa, alinhar as expectativas. O que é alinhar as expectativas? Qual problema você quer resolver? Quando você precisa que isso seja entregue? Né? Porque, afinal de contas, lembra, você tem que planejar sua tarefa, quem serão os envolvidos, quem serão os responsáveis. E aí você vai trabalhar nesses aspectos de uma forma fora da caixa, de fato, fazendo perguntas para entender, ter empatia com a pessoa, entender o que ela precisa, mas também alinhando a expectativa de quem vai fazer o quê e por quê e quando você vai entregar essa atividade. Porque aí sim você consegue se planejar. Então isso vai te ajudar bastante. Comunique-se melhor, alinhe as expectativas. Até aqui a gente entendeu como se organiza, né? Como preparar as tarefas, como preparar o seu dia de trabalho através do agendamento, de compromisso para você mesmo. E também nós aprendemos que a comunicação não dói. Dizer não também é uma boa prática. E dizer não não é um ato simplesmente de você falar não e eu não quero te ajudar, não, eu não estou disponível, mas é dizer não nesse momento, né? Então, comunicação e organização são de extrema importância. Mas existe um outro fator que pode te ajudar bastante. E eu gostaria de mencionar a documentação, o compartilhamento de informação e a liderança. Como que você vai trabalhar esses itens? Vou te dar um exemplo simples. Você conhece muito sobre como desenvolver pipelines no Azure DevOps. E seu time tem te buscado bastante para resolver questões simples, ou como adiciono uma nova task para, sei lá, para cobertura de código, como adicionar uma task para o Sonar Cube, como adiciono uma task X, como que eu resolvo esse problema no meu pipeline que está falhando, enfim, ou qual a importância do pipeline. Esse tipo de conhecimento você já domina e não está claro para as pessoas e é natural elas se identificarem com alguém que é especialista. É mais fácil eu perguntar do que garimpar essa informação na internet. Então o que você pode fazer? Crie documentações. Não estou falando de documentações extensas, documentações igual helping de software. Não. Determine os contextos ali, você já conhece as principais dúvidas, você já conhece os principais problemas relacionados ao conhecimento daquele tipo de cenário. Então, crie documentos no Wiki, por exemplo, onde você vai expressar o que é um pipeline, o que é uma task, como resolver um problema no pipeline, o que é um agent, enfim. Uma documentação sucinta, uma documentação mais clara do que eles poderiam encontrar, inclusive numa documentação oficial, mas indo direto ao ponto, deixando ali o conhecimento. Depois que você tem essa documentação, deixe claro para as pessoas que ela existe. Então você pode enviar um e-mail, e aí, de novo, você está trabalhando na comunicação, e você vai dizer nesse e-mail, pessoal, bom, tem acontecido muitas requisições em relação ao pipeline, aos problemas, etc. Então eu criei essa fonte de conhecimento aqui, estou compartilhando aqui no Wiki, tem tudo ali baseado no que a gente vem conversando durante esse tempo, na nossa experiência. Então você vai conseguir aprender o que é pipeline, você vai conseguir resolver problemas, está tudo especificado ali, inclusive, se você tem um conhecimento a mais, por favor, adicione nesse wiki, adicione nesse documento que foi criado. É um documento vivo, é um documento compartilhado na empresa, então fique à vontade para adicionar mais conhecimento. Se ainda assim você tiver alguma dúvida, por favor, me coloque à disposição para te ajudar. E aí, à medida que você vai recebendo essas novas dúvidas, você vai retroalimentando esse documento. Percebe? Então você trabalhou na comunicação, mas se você perceber, você também trabalhou na liderança. Você trabalhou na mentoria das pessoas, o que é importante. E elas, baseadas nesse bom exemplo, provavelmente elas vão querer fazer a mesma coisa no contexto dela, criar outros documentos que, inclusive,
pode te ajudar, tá? E uma outra questão, você pode também usar esse documento como premissa para compartilhar essa informação em uma apresentação na sua organização. De forma que eles vão identificar, sim, você é um dos especialistas, mas ao mesmo tempo você está gerando novos especialistas a partir do momento que você compartilha a informação e se coloca disponível, dado a sua, né, agenda, o seu planejamento, para ajudar essas pessoas, para melhorar a cultura, o ambiente, aquele conhecimento. Então, documente, compartilhe conhecimento, lidere essas pessoas através dos exemplos, né? E usa cada um desses tópicos de forma de aprendizado. Como eu falei na apresentação, você vai exercitar seus soft skills, você vai exercitar seus skills de apresentador, você vai ter que criar uma história a ser contada, você vai ter que criar uma apresentação que não distrai as pessoas com slides cheios de texto. Assim, tem muita coisa para você aprender, mas utilize essas ferramentas para te apoiar, para fazer com que você não se sinta sobrecarregado, mas que você coloque ou automatize, né, o seu trabalho através do compartilhamento de conhecimento conhecido por cada pessoa. Bom, baseado nesses passos que eu mencionei, né, trabalhando no seu planejamento, na comunicação, né, no compartilhamento de informação, que também vai incidir sobre a comunicação, na liderança, enfim, todos esses passos que nós mencionamos aqui são passos que vão te ajudar a vencer a tal da síndrome do super-herói. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você está ouvindo esse vídeo no podcast do Code FC, por favor, dê um like, né? Dê uma estrelinha também no podcast. Se é a primeira vez que você se encontra aqui no canal do Code FC, se inscreva, ative o sininho, dê um like, compartilhe tanto o canal do Code FC no YouTube, quanto o Code FC Podcast, que está sendo disponibilizado nas maiores plataformas de podcast. Já tem muito assunto legal. Espero que esse assunto tenha te chamado a atenção por aspectos importantes para o seu dia a dia, para a sua carreira. Se tiver alguma coisa a mais sobre esse aspecto, por favor, deixe seu comentário e vejo vocês no próximo vídeo. É Code FC.